ao vivo com Renan Fiuza neste momento. Para podermos conversar aqui, nós já temos a imagem. Renan Fiuza, a gente estava aqui acompanhando você se deslocando até aí e, de fato, conseguiu chegar até o local do acidente. Você caminhou quanto tempo, Renan? Você consegue estimar? Foram aproximadamente 10 minutos, Elisa. Uma mata bastante densa, fechada. A gente veio com a orientação da Polícia Militar que trouxe para a gente um pouco da direção e a gente foi seguindo a trilha de dia, visualmente muito mais fácil. Agora imagina só o piloto e a menina que caíram aqui com esse helicóptero no meio da mata densa e completamente desnorteados diante de toda a dinâmica dos fatos de um acidente aéreo, né? A gente está aqui, mas a gente consegue ouvir a rodovia dos Bandeirantes, mas é porque nesse momento ela está movimentada. A gente já está falando de quase 10h30 da manhã. Bom, estou junto do Kleber Tinina, a gente vai tomar muito cuidado mesmo. Antes eu quero mostrar para vocês, nas imagens dele, o que está sendo feito neste momento. Consigo aqui pelo meu campo visual contar 2 policiais militares, ou seja, eles isolaram essa área aqui e a gente percebe que temos ali ao menos 2 policiais civis da Polícia Criminal, da perícia, né? Ou seja, estão ali os policiais coletando provas, fazendo algumas análises, conversando também com 2 peritos do CENIPA. Ou seja, aquilo que a gente havia conversado um pouco antes, na última entrada, que o serviço e os trabalhos de resgate, eles terminaram, sim, de fato terminaram, e agora a gente entra nessa fase, que é uma fase agora muito mais minuciosa, que é a fase da perícia, que é a fase para entender o que de fato aconteceu. Peço licença, Elisa, para você, para o Pedro, para quem está conosco aqui na CNN, para a gente caminhar. A imagem vai tremer um pouco, porque é um declive, ou seja, a gente vai ter que descer para a gente tentar se aproximar um pouco mais. E, claro, acho que vocês vão entender um pouquinho mais a respeito das dificuldades que é essa região onde nós estamos. Cuidado, Klebert, aqui é um pouco delicado para a gente passar, para a gente ir se aproximando, tá? A gente percebe, viu, Elisa, que a vegetação aqui ela é bastante espessa, ou seja, é uma vegetação densa, ou seja, a gente está no meio de uma mata, claro, margeando a rodovia, mas, sobretudo, essa vegetação ela não foi capaz de segurar a queda do helicóptero, porque alguns rastros a gente consegue entender, né, a dinâmica aqui desse acidente. Acho que aqui é o limite. Aqui tem esses galhos, Kleber, que acho que não dá para a gente passar. Olha aí para vocês terem uma ideia de como é a situação aqui dessa vegetação, né? Onde o Kleber está mostrando, abriu ali um belo espaço, né? Ou seja, a aeronave ela tá ali completamente destruída. A gente percebe nas imagens do Kleber Tinina, os peritos tirando foto, tudo. Aliás, Elisa, Pedro, quem está conosco neste momento aqui na CNN Brasil acompanhando o live, é difícil a gente imaginar, assim como eu estava na semana passada em Ubatuba, que alguém pode ter sobrevivido mediante a tamanha força desse impacto, dessa tragédia, da queda desse helicóptero, assim como foi também lá em Ubatuba, no litoral de São Paulo, com um avião de pequeno porte. A estrutura da frente desse helicóptero aqui está completamente destruída. E aí a gente percebe que a aeronave ela está de lado, ou seja, parte da hélice ali está no solo, né? E dá para ver pela posição dos bancos ali da aeronave, do helicóptero, né? A aeronave está de lado. Então ali técnicos do CENIPA tirando fotos, tem ali também a perícia criminal da Polícia Civil fazendo também o detalhamento do que estão encontrando. Alguns detalhes são extremamente importantes agora, porque a gente sabe que vamos entrar numa fase muito importante, que é a investigação. Aliás, ali atrás tem também parte da aeronave, ou seja, o impacto parece bastante grande. Kleber, não sei se você consegue mostrar para o pessoal que está em casa, a gente tem o helicóptero aqui, né, nesse primeiro plano, mas se olhar ali no fundo tem pedaços do banco lá do outro lado, ou seja, numa distância aí de aproximadamente 20 metros da aeronave. Então, a partir do momento que essa aeronave ela tocou o solo, ela acabou se despedaçando em alguns pontos. Está vendo ali o banco? Aquela parte bege, meio creme, ali é uma parte do banco dessa aeronave, desse helicóptero. E aí a gente mostrando para vocês, aqui ao vivo na CNN, o local exato
do acidente aéreo, desse triste acidente aéreo. O GPS dessa aeronave perdeu contato ainda ontem de noite, as buscas se iniciaram, tivemos uma pequena pausa ao longo da madrugada em decorrência das fortes chuvas, das condições climáticas, e aí depois os trabalhos eles retomaram, foi quando a Polícia Militar encontrou com a aeronave com os destroços daqui. E todos os desdobramentos. Piloto e a garota de 12 anos foram resgatados. Infelizmente, empresários, o marido e a esposa não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. Elisa, Pedro, se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem que a gente mostre alguma coisa, por favor. Com certeza. Renan, primeiro, muito importante que nós estejamos aqui acompanhando isso com vocês e até ressaltando para quem nos acompanha, as vítimas não estão mais ali, os corpos foram retirados, não há nada que... Claro, a imagem é perturbadora por si só, porque você está vendo ali... A carcaça, né? O registro de um acidente aéreo, e isso é muito triste. Porém, só ressaltando que a gente fez esse trabalho, essa ressalva, de poder mostrar para vocês. Inclusive, muitas poltronas ali espalhadas... que nos dão a ideia de que até eu não vi aqui a descrição técnica da capacidade de passageiros para essa aeronave, mas a gente identificou aqui pelo menos 2 que estão ainda na aeronave em si, mais outras 2 que estão soltas. Renan Fiuza, o que me chama a atenção, até para tirar dúvida com você, porque ao ver essa imagem de longe, parece naturalmente que existe uma clareira ali ao lado esquerdo, da nossa tela, que é o seu direito. Mas também a vegetação nos mostra que a vegetação está... Não é nem danificada a palavra, que ela foi, vou usar aqui popularmente, não sei, amassada por causa do próprio vento da aeronave, ou se as próprias equipes abriram essa clareira, porque lógico que o eucalipto eles tiveram de cortar para conseguir chegar até aí. É uma clareira mesmo que tem aí, ou você observa que eles é que fizeram essa limpeza para abrir esse espaço em meio à mata? Olha, Elisa, essa é uma boa pergunta e é uma percepção minha e do Klebert. No momento que a gente começou a chegar aqui, a mata é completamente fechada, muito diferente dessa vegetação e do estado que se encontra aqui nesse momento. Então, por isso que chama a atenção e a sua visão com o nosso campo visual, realmente a gente traz esse relato que parece que a aeronave ela acabou abrindo essa clareira, esse espaço todo aqui em meio à vegetação. Klebert, você consegue mostrar para o pessoal que está em casa, para a Elisa, para o Pedro? Dá uma olhada aqui, Elisa, essa é a vegetação. Ela ficou bastante castigada, digamos assim, porque possivelmente o impacto, a força das hélices ou até mesmo o choque dessa aeronave com essas árvores aqui, com esses pequenos galhos, acabou contorcendo. Ou seja, a gente está vendo aqui uma área que foi... se abrindo após o acidente, muito diferente da vegetação, ou seja, a vegetação para se chegar até aqui, ela é muito fechada, e a coloração, tudo ainda é bem diferente. Aqui dá para a gente perceber claramente, o galho ele está contorcido, não sei se pelo impacto da aeronave, obviamente, ou então pela força das hélices, do motor. Tudo isso, claro, está sendo investigado e será investigado, mas o que me dá a impressão, Elisa, é que de fato essa aeronave acabou abrindo esse espaço todo aqui em meio à vegetação. E uma vegetação extremamente montanhosa, de difícil acesso, mais uma vez a gente frisa aqui, porque isso dificultou, primeiro, a identificação de onde essa aeronave poderia estar, com base aí em algumas informações, com os últimos registros dos sinais de GPS, a corporação da Polícia Militar começou a sobrevoar essa área, traçou um perímetro aqui e aí foi quando encontraram esses destroços, Elisa. Perfeito. Renan Fiuza conversando conosco então, neste instante ao vivo do local do acidente e mostrando para vocês o que ocorreu no sentido da imagem e também os peritos que estão ali trabalhando, tirando fotos, levantando informações que vão abastecer o futuro da investigação. Renan Fiuza, obrigada por enquanto, hein, meu amigo? Assim, muito bom que vocês tenham conseguido chegar até aí. Esse é o instinto, o trabalho de um repórter, de ir até o local, e vocês o fizeram, e que bom que nós conseguimos exibir aqui para quem nos acompanha, porque isso embasa também toda a nossa cobertura.